ora ele quer servir, outra hora ele não quer servir mais. E Deus sempre tem tolerado essas nossas invariáveis. Deus tem sempre sido misericordioso com essas nossas inconstâncias. E a maior prova disso é o povo chamado povo de Israel. É uma nação eleita, é um povo especial. Israel até hoje é conhecido como a esposa de Deus, os filhos de Deus, os primogênitos de Deus. E se você olhar na Bíblia, você vai ver o alto investimento que Deus fez em Israel. E me parece que isso não foi necessário para este povo adorar a Deus, para este povo estar no centro da vontade de Deus. Isso parece que não foi necessário. A maior prova foi quando este povo estava 400 anos na terra do Egito. Êxodo diz que foi 400 anos amassando barro, fazendo tijolo e servindo como escravos de uma dinastia de Faraó. 400 anos, sai Faraó, entra monarca, sai monarca e o povo continua amassando barro e fazendo tijolo. Deus intervém na história, tira com braço forte e mão poderosa o povo da terra do Egito, caminha com eles por 40 anos no deserto e os faz adentrar a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a Canaã, que era o sonho de consumo de todo o israelita. Deus dá algumas ordens, entrega a eles alguns mandamentos, algumas ordenanças, alguns princípios a serem observados, e a única coisa que Deus pediu foi relacionamento e nada mais. Mas esse povo novamente adentra um círculo vicioso. Ora mundo, ora Deus, ora céu, ora inferno, ora quer, ora não quer. E esse ciclo vicioso perdura anos, séculos, a história segue e chegamos agora em Jeremias. Jeremias é a última voz profética que Deus levanta antes do cativeiro. É a última oportunidade que aquele povo tem de se acertar com Deus, de se aprumar, de arrumar a casa, de se centralizar, de virar crente de verdade. Deus está avisando, se não aprumar a vida, a Babilônia vai chegar. Se não aprumar a casa, o cativeiro vai chegar. Se não aprumar a vida, é inevitável o cativeiro. E esse povo, mais uma vez, teima em ser apostata, negligente, idólatra, promíscua, sem comportamento espiritual nenhum para com Deus. E a Bíblia diz que Jeremias, ele profetiza com lágrima nos olhos. É por isso que Jeremias ele é chamado de profeta chorão, profeta das lágrimas. Porque enquanto ele denunciava o pecado, enquanto ele pregava com lágrima nos olhos. Jeremias foi o único profeta na Bíblia que pregou 40 anos e não viu nenhuma das suas profecias se cumprirem. É por isso que ninguém dava crédito ao que Jeremias falava. Ninguém ouvia o que Jeremias falava. Porque nada que ele pregou se concretizou, ele estando em vida. Mas se cumpriu. Agora, a última cartada, a última oportunidade, a última palavra profética na boca de Jeremias que Deus manda é esta: buscar-me-eis. Buscar-me-eis. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui é um convite. E na verdade, esse sempre foi o convite do reino para a nossa vida. Isso daqui sempre esteve inserido na pauta do reino de Deus. Essa aqui foi, é e sempre será a principal proposta de Deus para a nossa vida. O quê? Relacionamento. É tão verdade isso que Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Deus sendo um ser supremo, absoluto, Deus sendo o dono do poder,
glorioso, imutável, incomparável, imortal, indestrutível. Deus sendo incomparável, mesmo assim, sempre quis se relacionar com gente tão pequena igual a gente. Com pessoas tão falhas e propensas a erros igual eu e você. A maior prova disso é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é a maior prova que Deus sempre quis relacionamento com o homem. No Éden, meus irmãos, antes da queda de Adão, Adão não precisava orar. Leia Gênesis, os 4 capítulos, e você vai ver em nenhum momento Adão orando. Adão não precisava fazer culto. Adão não precisava adorar a Deus. Por quê? Porque adoração, culto, oração só passou a existir depois da queda. Porque hoje eu e você precisa orar, adorar e cultuar. Porque são mecanismos que nos ligam a Deus de novo. São veículos que nos trazem de novo para perto de Deus. Então depois da queda, sim, o homem precisa orar, cultuar e adorar a Deus para estar perto de Deus. Mas antes de pecar, Adão não precisava de nada disso. Aí você pergunta, então como é que Adão se relacionava com Deus? É simples. Não era Adão que ia até Deus. Era Deus que ia até Adão. Pois a Bíblia diz que todos os dias, na variação de um dia para o outro, Deus ele descia no jardim para falar com Adão. Para comungar com Adão. Para se relacionar com Adão. Se fosse nos dias de hoje, simples para você entender. Seria mais ou menos assim, Deus descendo no meio do jardim, apertando a campainha, Adão correndo para atender, ele abrindo, Deus em pé e falando, Adão, prepara o chá e a bolacha, porque hoje eu vim bater papo com você. Aleluia! Hoje eu vim para conversar. Hoje eu vim para relacionar com você. É tão verdade que Enoque foi tomado para o céu. Por quê? Porque o texto diz que ele andou com Deus. De maneira tão intensa, de maneira tão viva, que Deus falou assim, esse homem não dá para ficar embaixo não. Traz ele aqui para cima. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, porque andou com Deus também. Então Deus sempre está em busca de gente que quer ter relacionamento com Deus. O homem que teve talvez o patamar mais alto de relacionamento com Deus foi Moisés. Moisés é o único na Bíblia que por 3 vezes Deus chama ele de amigo. Está entendendo? Certa feita está lá Arão e Miriam tocando em Moisés, falando mal de Moisés, sabe? Fizeram aquele tipo de reunião secreta para falar mal de Moisés. Moisés não estava lá, mas Deus estava. E Deus não gostou da conversa. Deus não gostou do que ouviu nadinha, sabe? E sempre que obreiro resolve fazer reunião sem a presença do pastor, a gente já sabe o que é rebelião. É para falar mal do líder. Aí Deus desceu no meio da conversa e disse, vem cá Arão e vem cá Miriam. Eu quero que vocês percorram o arraial todinho aqui. E se vocês me achar um profeta, traz ele aqui. Porque eu vou falar com ele por sonhos e por visão. Mas com Moisés, quando eu quero conversar, eu converso com ele face a face. Olhando no olho. Como um amigo fala com outro amigo. Glória a Deus. Olha o que é relacionamento, meu irmão. Abraão, a Bíblia diz que Abraão, Deus falava com ele pessoalmente. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus primeiro resolveu fazer uma visita para Abraão. E o Senhor falou assim, Abraão, porventura ocultaria eu alguma coisa de você? É como se Deus, antes de fazer alguma coisa, estivesse falando primeiro com Abraão. Irmão, Deus precisa de opinião sua, minha? Não. Deus precisa de conselheiro. Deus precisa de mesa de diretoria para alguma coisa? Não, porque Deus é absoluto. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi tirar um particular primeiro com Abraão. Olha como o relacionamento com Deus é primordial.